Jacó teve 12 filhos e pelo menos uma filha. Os filhos de Jacó na Bíblia são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Diná é a única filha de Jacó mencionada no texto bíblico, embora não seja possível afirmar com exatidão se ele teve outras filhas além dela. A Bíblia diz que os filhos de Jacó nasceram de 4 mulheres diferentes. 2 delas eram esposas oficiais do patriarca, Lia e Raquel. As outras 2 eram servas de suas 2 esposas e, portanto, eram concubinas de Jacó. Conforme um costume que havia naquele tempo na Mesopotâmia, uma esposa podia oferecer a seu marido sua serva pessoal com o objetivo de gerar um filho através dela que legalmente seria considerado seu filho. E neste vídeo, nós falaremos sobre o contexto em que os filhos de Jacó nasceram e a importância deles como herdeiros da promessa de Deus a Abraão para a sequência da história bíblica. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e clique também no sino para ativar todas as notificações e ser avisado de todos os estudos bíblicos que forem disponibilizados aqui no canal. O texto bíblico diz que Jacó era apaixonado por Raquel. Ele a amou desde o momento que a viu pela primeira vez e fez um acordo com Labão, o pai da moça, para que pudesse se casar com ela. Jacó se comprometeu em trabalhar por 7 anos pelo direito de receber Raquel como esposa, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 29. Mas Labão acabou enganando Jacó, e no dia do casamento ele lhe entregou como esposa Lia, sua filha mais velha. Quando percebeu ter sido enganado, Jacó fez outro acordo para que finalmente pudesse se casar com Raquel. Embora, de acordo com o texto bíblico, Lia fosse a esposa desprezada e Raquel a esposa amada, foi Lia quem deu a Jacó a maior parte de seus filhos. Os filhos de Jacó com Lia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Por outro lado, Raquel era estéril e durante muito tempo ela sofreu o drama de não poder ser mãe. Na ansiedade de poder dar filhos a seu marido, Raquel pediu que Jacó se deitasse com Bila, sua serva pessoal. E dessa forma, os filhos de Jacó nascidos através de Bila seriam considerados seus filhos legais. E foi assim que nasceram Dan e Naftali, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 30, entre os versículos 1 e 8. Nesse tempo, Lia já tinha parado de gerar filhos de Jacó. Então, vendo o que Raquel havia feito, ela também ofereceu a Jacó sua serva pessoal, Zilpa. Então, à luz de Gênesis capítulo 30 e versículos do 9 ao 13, nós lemos que os filhos de Jacó nascidos através de Zilpa foram Gade e Asser. Mas depois disso, Lia novamente voltou a engravidar, e assim nasceram Issacar, Zebulon e Diná. Depois, finalmente Raquel conseguiu engravidar. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu sua oração e abriu sua madre. Então Raquel deu à luz a José, o mesmo que mais tarde se tornou governador do Egito. Todos esses filhos de Jacó nasceram enquanto Jacó ainda estava morando em Padã-Arã, nas terras de Labão. Mas Jacó resolveu voltar à terra de seus pais em Canaã, e nesse tempo Raquel engravidou mais uma vez. Ela teve um parto muito difícil e, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 35, entre os versículos 16 e 21, Raquel acabou não sobrevivendo ao dar à luz a Benjamim. Um fato interessante é que por 2 vezes o texto bíblico do livro de Gênesis cita as filhas de Jacó, em Gênesis capítulo 37, versículo 35 e Gênesis capítulo 46 e versículo 7. Sobre isso, há 2 opiniões entre os estudiosos. A maioria deles presume que essas filhas de Jacó eram, na verdade, suas noras que foram mencionadas como filhas no sentido de indicar o pertencimento delas à família de Jacó. Já outros comentaristas sugerem que talvez seja possível que Jacó tenha tido outras filhas além de Diná, especialmente com suas concubinas, e que os nomes dessas filhas foram omitidos pelo fato de que a narrativa bíblica prioriza o registro daquelas pessoas que tiveram alguma relevância para a história que estava sendo contada. Outra coisa interessante de se notar é que os nomes dos filhos de Jacó tiveram uma relação especial
com o ambiente dentro da família em que eles nasceram. A rivalidade entre as duas esposas, Lia e Raquel, fica evidente na ocasião do nascimento de cada um dos filhos do patriarca. O nome que cada um deles recebeu teve a ver com o drama e a disputa entre as duas mulheres. A Bíblia diz que quando Lia deu à luz ao seu primeiro filho, Rúben, ela declarou: "O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido." Depois, quando ela deu à luz a Simeão, ela declarou: "Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este." Em seguida, no nascimento do seu terceiro filho, Levi, ela disse: "Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos." Já no nascimento do seu quarto filho, Judá, ela afirmou: "Esta vez louvarei o Senhor." Quando Bila, a serva de Raquel, deu à luz ao seu primeiro filho, Dan, Raquel disse: "Deus me julgou e também me ouviu a oração e me deu um filho." No nascimento de Naphtali, o segundo filho de Bila, serva de Raquel, Raquel declarou: "Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer." Já no nascimento de Gade, filho de Zilpa, serva de Lia, nós lemos que Lia se considerou afortunada. E quando Asser nasceu, segundo filho de Zilpa, Lia declarou: "É a minha felicidade, porque as filhas me terão por bem-aventurada." Depois, quando o quinto filho biológico de Lia nasceu, Isacar, ela disse: "Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido." E quando o sexto filho biológico de Lia nasceu, ela declarou: "Deus me concedeu excelente galardão. Desta vez, permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos." Mais tarde, no nascimento do filho de Raquel, nós lemos que a esposa amada de Jacó declarou: "Deus tirou a minha vergonha", e chamou seu nome José, dizendo: "O Senhor me acrescente outro filho." Já o nome Diná, a filha de Jacó, provavelmente significa julgada, derivando da raiz para justo e justiça. Já o nome Benjamim, o filho caçula de Jacó, embora tenha recebido o nome Benoni por Raquel no momento do parto, que significa filho da minha dor, Jacó o chamou Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E diante de tudo isso, sem dúvida é muito importante saber sobre os filhos de Jacó para uma melhor compreensão da história bíblica. Isso porque os filhos de Jacó deram origem às tribos que formaram a nação de Israel. 10 dos 12 filhos de Jacó deram nomes a tribos: Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon e Benjamim. Levi e José tiveram um tratamento diferente. A tribo de Levi não participou da divisão territorial da Terra Prometida, mas foi separada para o serviço do Senhor. Por isso que todos os sacerdotes e levitas pertenciam a essa tribo que não foi contada entre as 12. Já quanto a José, ele acabou recebendo uma porção dobrada da bênção patriarcal e seus 2 filhos tornaram-se líderes tribais. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José e netos de Jacó, se juntaram aos nomes dos seus 10 tios e completaram as 12 tribos de Israel.